Olá, que a graça e a paz de nosso Deus, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para refletir na palavra de Deus. E você já ouviu falar de Jó, né? Você conhece a história de Jó? Está no livro de Jó. É um dos livros aqui do Velho Testamento anterior a Salmos. Livro que conta a história desse homem chamado Jó. Primeiro capítulo diz assim, ó. Primeiro e segundo capítulo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e seu gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, 500 jumentas. E também era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, Jó enviava Jó e os santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus iam apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam o vinho na casa de seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passiam junto a ele, eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços os consumiu, e só eu escapei para te trazer essa notícia. Estando este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Só eu te escapei para te trazer esta notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos daquela casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer esta notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas a história continua. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: de onde vens? E respondeu Satanás e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo de tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele lhe disse: como fala qualquer louco, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E a história se desenrola e vem os amigos para consolá-lo. Mas em vez de consolá-los, eles começam a acusar Jó de pecado, começam a trazer mais aperreio para Jó do que ajuda, né? Aí você veja, o diabo, ele fica louco quando vê um servo fiel, né? Ele viu a Jó e ele ficou endiabrado, vamos dizer assim, procurando uma ocasião para ferir o rapaz sem causa. O homem era um servo fiel, diz a palavra de Deus, e ele tinha muitas posses aqui na terra, mas acumulava tesouros nos céus, porque era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, segundo o próprio Senhor disse. O homem tinha uma grande família, o homem tinha muitos servos fiéis, o homem tinha bens incontáveis, o homem tinha milhares de bois, de jumentos, de camelo, de gado, de toda sorte. O homem se utilizava da sua agricultura, tinha filhos numerosos e era patente aos olhos do povo do Oriente daquela época a sua prosperidade. Mas ninguém sabia que no mundo invisível, né, nas regiões celestes, havia uma guerra, havia uma batalha, havia uma disputa do bem contra o mal, havia uma peleja, como diz a música de Zé Ramalho, uma peleja do diabo com o dono do céu, né? Esse encontro do mal com o bem, que segundo o próprio diabo diz a Deus: de onde vens? Eu venho de rodear e passear pela terra, que é o que ele faz, né? Andar por toda a terra, achando que todos estão nas suas mãos, né? Ele pode fazer o que bem quiser com os filhos de Deus. Deus lembrou a ele que ninguém havia como Jó. Deus disse a ele: homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não há ninguém como ele aqui. Mas o maligno respondeu aquilo que eu acabei de ler, né? Ele não teme tu em vão, tu encheu ele de bens, prosperidade, etc. E Deus permitiu que ele tocasse a riqueza e até os filhos dele. E você viu na história, ele perde tudo, até os filhos, mas ele não blasfema contra Deus. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó. Mas o diabo, ele não ficou satisfeito com a situação. Uma segunda vez ele vai se apresentar junto com os filhos de Deus. E mais uma vez ele disse que estava passeando pela terra, rodeando por ela. E Deus disse: olha, você instigou meu servo Jó, ele continua sendo fiel, maltratando-o sem razão nenhuma, mas ele continua sendo um servo fiel. E o diabo diz: rapaz, toca na sua perna, nos seus ossos, na sua carne, não é? E ele vai blasfemar na tua face. E Deus permite. E o diabo lança uma doença sobre Jó,
que chaga ele de feridas da cabeça aos pés. E o pobre coitado já sem nada, sem filhos, sem riqueza, sem gente, porque até os seus trabalhadores, a maioria foram mortos pela espada dos inimigos, os sabeus, os caldeus, esses povos. Ele se coçava com um pedaço de telha para amenizar o seu sofrimento. Veja a situação desse cara. Pobre, miserável, doente e chagado, né? Da cabeça aos pés. Mesmo assim, ele ainda mantinha a sua alegria no seu interior, mesmo depois que os amigos vieram acusá-lo sem causa. Porque ele via o invisível, ele via que Cristo está assentado à destra de Deus, não é? E que essa alegria ninguém tiraria, ninguém tirará, não é? Aí Deus pergunta para o maligno: você considerou meu servo Jó? Agora nenhuma bondade é no maligno, né? No maligno ele só quer destruir, ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem nenhuma condescendência com os filhos de Deus, nenhuma bondade é nele. Ele olha os filhos de Deus com admiração quando vê alguém fiel a Deus e à sua verdade. Ele fica admirado, ele fica pensando: como podem esses vasos de barro serem fiéis a Deus? Ele enxerga a paz que excede a todo entendimento. Ele enxerga aquela alegria que ninguém tira, que é fruto do Espírito Santo. Ele enxerga a glória de Deus que há de ser revelada neles, mas já existe em gotinhas de glória de Deus, de glória de Cristo. É essa paz do homem regenerado que o Satanás olha e não entende. Como é que pode esses homens serem fiéis a Deus, tendo essa paz desse homem regenerado no coração? Eles pecam. Há uma luta pelo domínio, né? A palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa luta é contra demônios, contra diabo, contra seres invisíveis da maldade. Satanás considera todos nós como assim um Jó. Nós somos para Satanás como Jó. Se você vive perto de Deus, se você busca ser assim como Jó, sincero, reto, desviar-se do mal, aguarde, a guerra de Satanás contra você virá, não é? Espere e virá. Porque os filhos de Deus são obstáculos ao seu reinado, sabe? Há uma semente real na terra contra a qual Satanás luta diariamente. Essa semente real dos filhos de Deus, sabe? Que se conhece pelos seus frutos, né? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mas, mesmo assim, o diabo anda em derredor, como diz a palavra, bramando como um leão, procurando tragar a quem possa. A palavra diz que se fosse possível, se possível for, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Mas não é possível, né, que isso aconteça. Portanto, vigiemos nós, sabe? Deus não se agrada das nossas desconfianças. Deus não se agrada das nossas desesperanças. Deus não se agrada do nosso desânimo. Não. Ele se agrada da nossa confiança. Deus ama os que adoram com alegria, os que têm bom ânimo, os que são esperançosos, porque sabem que Deus provou o seu amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, aproximemo-nos dele com ações de graça, com alegria. A palavra de Deus diz lá em Filipenses: alegrem-se no Senhor, alegrem-se grandemente no Senhor, porque alegria e honra e glória há em Cristo Jesus, que morreu por nós e pagou o preço. Satanás quer tirar do nosso coração o nosso louvor. Eu digo a você, meus amados, fiquem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Resisti a ele, né? Achegai-vos a Deus
e ele se chegará a vós. Fiquem firmes, vigiem, orem, entreguem o coração e a vida ao amor de Deus, à graça de Deus. Que Deus nos conceda a graça de nos levantarmos contra essas astutas ciladas do Satanás, sabe? Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a glória dele, para a sua vida e para a glória dele, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e todas as coisas existem para a glória de Deus Pai, sabe? Hoje nós temos a dualidade, né? Pecado se contrapondo à santidade, sabe? Há uma graça que é preciso que se experimente, que se espalhe, mas há uma astúcia também que anda em derredor, querendo tragar a quem possa, não é? Vamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, está vivo e ativo e quer nos levar de vento em roda para nos fazer cirandar, assim como fez com Pedro, né? Nos fazer cirandar. Eu daqui peço que vocês orem por mim, para que nós continuemos firmes e abundantes na vontade de levar aqui o Evangelho da salvação, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus de Nazaré, para todo e qualquer um que se aproximar em qualquer época aqui do nosso canal. Por isso que eu aproveito e já peço que você, se você não é inscrito aqui, está vendo o vídeo nosso pela primeira vez, se inscreva aí, veja os outros vídeos, não é que tem muito conteúdo aqui para nós crescermos no amor de Deus, no conhecimento dessa paz de Cristo, essa paz que excede a todo entendimento, para que você passe a gerar o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é paz, é alegria, é amor, é bondade, é benignidade, é fé, é mansidão e é domínio próprio, para que você possa resistir ao diabo, não é? E pela fé, pela graça de Deus, pela bondade do amor de Deus, você poder fazer como Jó, bendito seja o nome do Senhor, você possa louvá-lo e adorá-lo em qualquer circunstância, sabendo que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus. Com relação a Jó, você poderia pensar assim, mas qual foi o bem na vida de Jó, essa situação? Eu vou lhe dizer, no fim das contas, Jó ouve o Senhor de um redemoinho falar com ele coisas maravilhosas que ele nunca tinha pensado. E acaba esse processo Jó dizendo assim, olha, antes eu ouvia falar de ti, eu acreditava só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois de tudo que Jó passou, se tornou um ser humano melhor, um ser humano discernindo Deus de dentro do próprio coração. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. E o amor de Deus guarde a sua vida até o fim, até aquele glorioso dia onde nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo na glória eterna, na pátria celestial, e seremos um só rebanho para um só pastor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade. Eu deixo você com a paz de Jesus de Nazaré, né? Saúdo-os com essa paz. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que a paz de Jesus te guarde. Mas se inscreva no canal, indique para outras pessoas. Não se esqueça de dar seus likes e fazer os seus comentários, porque tudo isso vai fazer com que a gente cresça no canal, não é? Vai fazer com que o nosso canal continue forte e nós continuemos assim com vontade de fazer a palavra acontecer.
Beijo no seu coração e a paz de Cristo para todos.